Glórias a Deus, aleluias. Cumprimento mais uma vez o povo de Deus na paz do Senhor, amém? Mais uma vez justificando a ausência do pastor Edilson Góes. Praticamente todos sabem que ele está em viagem. O povo não aguenta mais. Já é a terceira noite que eu prego, misericórdia. Mas semana que vem ele está aí, amém? Já mandando um beijo para ele, porque eu sei que ele está ouvindo através da rádio Semear. Que Deus seja louvado pela sua presença aqui, amém? Olha só, antes de entrar na palavra, eu quero apresentar alguns trabalhos da produtora Nova Aliança, que está aqui com seus maquinários aí, filmando, registrando essa mensagem, esse culto. E eu tenho aqui na minha mão uma pregação de uma pastora muito usada por Deus, cheia do poder, igual Pedro. Cadê a Pedra? Pastora Aline de Lima, com o tema A Última Pregação de Paulo. Meu Deus, maravilha. Apenas R$10 você adquire este DVD de alta definição da produtora Nova Aliança, amém? Lá no finalzinho do culto vai estar disponível ali na recepção. E também do homem mais lindo do mundo, ó. Uma pregação do homem mais lindo, mais maravilhoso, pastor Edilson Góes. Tem como tema Geração Carvalho, também por R$10. E outra mensagem aqui, que foi registrado no encontro de casais, uma mensagem edificante para casais, amém? Você também adquire apenas por R$10. É bom que você pode estar adquirindo também, presenteando alguém, assim fazendo a obra de Deus, amém? Sem mais demora, abra a tua Bíblia no livro de Ageu. Ageu, você vai lá em Mateus e volta, se eu não me engano, 3 livros. Para a glória do Senhor. Vai glorificando o nome do Senhor. Não se esqueçam de quando você vir à casa de Deus, traga a sua espada, amém? Traga a sua Bíblia, ela é a tua arma de fogo. Livro de Ageu, vamos ler do capítulo 1, alguns versículos. Os obreiros ajudem aí o povo a achar. Essa dificuldade, amado, sabe o que é isso? Que a gente não conhece a palavra, não é? Aí fica com essa dificuldade de achar um livro. O povo não está mais lendo Bíblia, amados. E a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: e o meu povo padece, ou o meu povo foi destruído, porque lhes faltou o conhecimento da palavra. Nem Bíblia a gente traz para a casa do Senhor, não é? Se a gente não lê aqui na igreja, vai ler em casa, ou vice-versa. Mas a gente vai aprender o que é ser servo de Deus, amém? Eu creio. Nós estamos aqui para isso, não é? Você que pode, fique de pé em reverência também à palavra de Deus. Todos acharam? Eu quero que você acompanhe comigo para não ficar nas minhas palavras. Também, se você puder, em reverência a Deus, não atenda o celular, amém? Não atenda, porque a tua ligação agora é com o céu. E eu creio que o maior intuito aqui é você ouvir Deus falar contigo. Livro de Ageu, capítulo 1, nós vamos ler do 1º versículo ao 4, para darmos introdução a essa mensagem. Versículo de número 1. No 1º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, eis que a palavra de Deus foi anunciada por intermédio do profeta Ageu, festivo, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao grande sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, nos seguintes termos. Versículo de número 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo murmura, não chegou ainda o momento certo, o tempo para se reconstruir a casa de Deus.
versículo de número 3. Por este motivo, a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo, no versículo 4: porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Encurva a tua cabeça, vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, meu Rei, estamos em tua dependência, precisamos ouvir a revelação da tua palavra, meu amado, e todos que estamos aqui, não viemos a um shopping, não viemos a um ponto de encontro, um clube social. Viemos a uma igreja, lugar de transformação. Desarma, meu Pai, esse coração endurecido agora, para que todos possamos ser sensíveis à sua voz. Meu Deus e meu Rei, que toda dureza de coração venha cair por terra agora. Que o Senhor tenha liberdade de trabalhar no nosso caráter, moldar a nossa personalidade, que muitas vezes somos arrogantes, até mesmo quando entramos no templo do Senhor. Mas eu creio, meu Pai, que nós sejamos agora sensíveis ao Senhor, ao Teu Espírito. Cerca este lugar por anjos de guerra. Meu Deus, coloca anjos de fogo na frente, nos portões dessa igreja, atrás, por cima e por baixo, e nos livre de todo ataque satânico, porque sabemos que estamos no meio de uma guerra, de uma batalha travada entre os demônios e os anjos do Senhor, aonde o Senhor é o nosso general de guerra, e nós, meu amado, mais uma vez seremos mais do que vencedores, porque viemos em busca de um Deus vivo, poderoso, meu Deus, que é capaz de mudar a nossa vida e o nosso cativeiro. Assim eu oro, te louvando, te agradecendo, em nome de Jesus. Se assente aplaudindo bem forte a Jesus. Aleluia. Aí sim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, nós lemos aqui alguns versículos no livro onde foi escrito pelo profeta Ageu. E é bem interessante porque esse profeta, ele veio anunciando aquilo que estava no coração de Deus. Logo após o período de exílio, o povo estava escravizado pela Babilônia. Preste bem atenção. A Bíblia vem dizendo que o povo estava em pecado de apostasia, estava servindo ao Senhor de qualquer forma, à sua maneira. Então o Senhor usa o profeta Jeremias para anunciar a ruína do seu povo. E deixa eu falar algo para você. Dificilmente nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas os profetas, os nossos profetas. Dificilmente você vai encontrar esses profetas falando acerca de, olha, Deus vai fazer coisas grandes, sem que antes o Senhor anuncie ao seu povo um conserto. E olha só, o profeta Jeremias, ele era um profeta que anulou toda a sua vida para viver em função de profetizar. E as palavras que saíam da boca de Jeremias eram palavras duras, ao ponto de Jeremias olhar para Deus e falar: Deus, espera aí, eu profetizo, o Senhor fala por meio da minha boca, ninguém se arrepende, um povo de coração endurecido. Olha, é o seguinte, acho que o Senhor me iludiu aí, e eu estou iludido e vou parar com esse negócio. Isso daí não dá para mim não. Um povo que não ouve a sua palavra, muito pelo contrário, ainda me persegue, porque as suas palavras são duras. O povo não quer ouvir, então vou parar de profetizar. E a Bíblia vai dizer que Jeremias diz assim: mas logo em seguida veio um fogo que consumiu o meu corpo, a minha alma, o meu coração, e eu não posso parar de falar aquilo que o Senhor manda. E a palavra do Senhor vai dizer que uma das coisas que Jeremias falava era que o povo rebelde ia entrar ali mesmo em declínio. E olha só, eles iam ficar 70 anos, iam ser levados de Jerusalém para Babilônia, e ali eles iam ficar 70 anos cativo, como escravo, para aprender a obedecer a Deus. Mas Jeremias também profetiza: depois que se findarem os 70 anos, eu os tirarei do cativeiro. E ali no livro de Isaías vai dizer que quem iria tirar o povo do cativeiro seria um rei chamado Ciro. E olha só, esse rei Ciro, ele tem conhecimento então
de que estava acontecendo justamente o fim do cativeiro. Era para ele, porque ele já tinha vencido a Babilônia, estava se levantando como um rei poderoso na terra. Então o rei Ciro toma conhecimento. Mas a palavra do Senhor vai dizer também que enquanto isso Daniel estava lendo as escrituras. E Daniel também calcula os anos e sabe que os 70 anos do cativeiro já estaria se findando. E ele começa a orar para que o Senhor levante então alguém que venha libertar o seu povo. E a Bíblia vai dizer que Deus levanta Ciro. E antes mesmo que Ciro fosse gerado no ventre da sua mãe, Deus já estava usando Isaías para dizer que viria o seu ungido, Ciro, e libertaria o seu povo do cativeiro. Mas olha que Deus tremendo. O nosso Deus usa Isaías para proferir o nome de um rei que nem existia ainda. Olha que tremendo. O profeta verdadeiro não vai falar aquilo que você quer ouvir. O profeta verdadeiro vai falar aquilo que você precisa ouvir da parte de Deus. E foi exatamente o que aconteceu. Findados os 70 anos de cativeiro, o rei Ciro toma conhecimento das escrituras e ele diz: traga para mim então aí um edito, porque eu preciso assinar. Eu preciso assinar um edito de que o povo judeu precisa voltar para Jerusalém. E a palavra do Senhor diz que esse rei Ciro, amado, se levanta com temor. Nem crente ele era, nem temente a Deus ele era. Bem diferente de alguns que estão aqui, que conhecem a palavra do Senhor, mas não se sujeita a ela. O rei Ciro, com poder administrativo de uma nação, se levanta, ouve aquilo que o profeta disse, assina um edito e diz: todo o povo precisa voltar agora para Jerusalém. Mas sabe com qual propósito? Erguer o templo que havia sido destruído. Preste atenção. Você ouviu aqui o louvor das duas jovens que estavam aqui? Falava de reconstrução, de reconstruir os muros da nossa casa que fora derribado. E essa palavra vem bem de encontro àquilo que elas louvaram aqui. E olha só que tremendo, meu amado, minha amada, Deus trouxe aqui porque Ele quer reconstruir a tua vida. Mas sobretudo quer reconstruir a sua vida com Deus. Sabe por quê? Porque nós entramos na igreja e nem sabemos o valor que esse templo aqui tem. A palavra do Senhor vai dizer que Deus não habita em templos construídos pelas mãos do homem. Deus, Ele vai habitar em mim e você. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, e juntos podemos fazer uma obra grandiosa para alegrar o coração de Deus. Entenda, todos os profetas, eles estavam engajados em fazer a vontade de Deus e não a própria vontade deles. Por que no dia de hoje a gente está tão obstinado? Você sabia que está faltando isso aqui para Jesus voltar? E você vem à igreja para ouvir Deus falar, mas você fecha o teu coração, não tem nem reverência com a palavra do Senhor, acha que é o tal, não quer mais se sujeitar ao que ouve. Talvez você veio aqui porque alguém te obrigou, talvez você veio aqui para mostrar que você é crente, mas ser crente em Deus vai muito mais além do que aquilo que eu e você imaginamos. Eu não sei se infelizmente ou felizmente, mas a prova será somente no dia do arrebatamento da igreja. Aí você vai ver se a gente está exagerando ou não. No dia do arrebatamento da igreja, eu preguei aqui sexta-feira sobre o grande dilúvio, que ninguém acreditou. 120 anos Noé anunciando que viria o grande dilúvio e ninguém quis entrar na arca. Os animais obedeceram a Deus e foram até Noé, mas o povo não. Sabe por quê? O povo é obstinado. Deus sempre encontrou dificuldades de ensinar o seu povo a adorá-lo com a verdadeira adoração. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui, que então o rei se levanta, manda trazer a primeira leva do povo que estava cativo em Jerusalém. E o templo de Jerusalém estava em ruínas, fora derribado. Olha só, tinha até utensílios caríssimos, tudo do bom e do melhor. Mas o rei Nabucodonosor tinha levado até aquilo que pertencia a Deus no templo. Então não restava mais nada a não ser ruínas. Então o rei Ciro manda o povo vir, porque ele sabe que o intuito de ter libertado aquele povo era somente para construir novamente o templo que havia sido derribado. E então o povo vem. Mas olha só, aqueles que haviam sido levados cativos, 70 anos se passaram, amados.
Então voltaram para Jerusalém. Só que havia uma outra classe de pessoas que tinha nascido enquanto estavam cativos. Ou seja, vieram pessoas que eram velhas e vieram pessoas que eram jovens. Preste atenção. Quando aquele povo chega no templo, que viu que estava destruído, tudo derribado, queimado a fogo, a Bíblia vai dizer que aqueles que eram velhos se prostraram, começaram a chorar, a se lamentar. Mas a classe dos jovens começou a regozijar, começou a pular, começou a gritar, porque eles estavam vendo ali uma oportunidade de serem úteis para Deus. Se a ordem foi: voltem, eu estou lhe tirando do cativeiro para que vocês reconstruam novamente o meu templo. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Deus nunca tira alguém do lamaçal, do pecado, se não for para um propósito, dar glórias ao nome dele. E dar glórias ao nome dele não é só você entrar na igreja, assentar aí nessa cadeira com má vontade. Às vezes entra com um bico desse tamanho e sai pior do que entrou. Não foi para isso que Deus te chamou da vergonha. Não foi para isso que Deus te chamou do cativeiro. Mas sim para ser útil a Ele, para dar glórias a Ele com o teu testemunho de vida. Entenda. A primeira leva já estava cansada, desmotivada, só sabia chorar, porque olhava para o templo, lembrava da glória que tinha se passado. Porque o outro templo tinha sido construído com toda a pompa. E agora ver tudo aquilo no chão, derribado. E o povo, amados, tinha recebido do rei Ciro, muito dinheiro. Ouro, prata, condições financeiras. Do cativeiro, eles saíram com a mão cheia de coisas preciosas. Mas sabe o que aconteceu? O povo não quis, amados, dar o seu melhor para Deus. Os jovens até queriam, mas os que estavam velhos acabou desmotivando aqueles que estavam jovens, que eram jovens. Mas a palavra do Senhor vai dizer que aquele povo então resolve reconstruir o templo. Mas a palavra do Senhor vai dizer também que existia um povo que começou a ter inveja, os samaritanos. Então quis se unir ao povo de Deus. O povo de Deus, conhecendo o histórico dos samaritanos, disse: aqui não, nós vamos obedecer ao nosso Deus. E os samaritanos então, de lá para cá, começou a tentar impedir aqueles judeus de levantarem o templo. Sabe o que eu quero dizer para você? Que não é só você e eu decidirmos fazer algo para Deus. Existe um mundo espiritual conspirando contra. E muitas vezes, amados, a gente bate no peito, acha que a gente só vai conseguir falar não, e que está tudo certo. Se a gente não tiver uma vida de oração, se a gente não tiver uma cobertura espiritual de estar dentro do templo, a gente não vai poder peitar o inimigo da nossa alma. Quem é que você pensa que é Satanás? O querubim, que era o braço direito de Deus. Ele conhece todos os segredos do mundo espiritual. Ele é o maior psicólogo que tem. Basta você olhar aqui assim ou aqui, ele já sabe o que você está planejando, porque ele é astuto. Mas o problema é que a gente acha que não precisa estar debaixo de uma cobertura. A gente acha que não precisa ter tanto vida de oração, leitura da Bíblia. Tem igreja que a Bíblia já nem entra mais. Agora é só tablet, agora é só iPhone. Esse aqui é um livro sagrado, mas que infelizmente não está mais sendo valorizado. Então se levantam os samaritanos. Preste bem atenção, e o povo estava começando a levantar os muros. Mas acontece que então troca de rei. O rei tinha dado carta branca para o povo judeu levantar o templo. Só que o povo fraco, desmotivado, então levanta um outro rei. E a Bíblia vai dizer que esse rei dá ouvidos ao que os samaritanos diz. Os samaritanos chegam para esse rei e dizem assim: olha, não deixa esse povo judeu levantar os muros, e muito menos o templo, porque esse povo costuma dar trabalho para os reis. E o rei dá ouvido. Então o rei pega e levanta mais um edito pedindo para parar a obra. E o que o povo faz? Para a obra. Não consegue mais ir adiante. Preste bem atenção. Passaram-se 16 anos. 16 anos a obra parada. Só que o povo, amados, começou a se
importar com a sua própria vida. Eles até estavam trazendo sacrifício ali mesmo naquele altar derribado, mas não era aquilo que Deus queria. A ordem era para reconstruir o templo. E nesses 16 anos as pessoas fazendo de qualquer jeito. O amor daquelas pessoas se esfriou. Os sacerdotes se esfriaram. Ninguém mais tinha autoridade sobre ninguém no mundo espiritual. Ninguém mais tinha a ousadia de se levantar e falar: olha, não é bem assim não. A gente não pode esmurecer. Vamos levantar as nossas mãos, porque quem falou foi Deus. E a gente não pode parar pelo meio do caminho. E a Bíblia vai dizer que passaram-se 16 anos e o templo em ruínas. Então, começa aqui, no versículo 1 e do capítulo 1. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, eis que a palavra de Deus foi anunciada por intermédio do profeta Ageu. Amados, é assim. O povo estava comemorando a festa dos tabernáculos. Todo o povo estava reunido por 7 dias para agradecer a Deus pelas colheitas. E de repente aparece esse profeta, que não tem nenhum tipo de histórico. E olha que tremendo, pastora Aline. Esse homem, esse profeta Ageu, não tem nas escrituras sagradas nenhum estudo paralelo que venha nos informar quem era este homem, porque ele apareceu do nada, no meio dessa festa. Ele profetizou, aproveitou de uma oportunidade para ser boca de Deus. Sabe o que Deus está procurando nessa geração fria, morna? Alguém que se levante com um amor incondicional por Deus, para ser boca dele nessa terra. Porque foi num tempo como este, talvez Deus não achou ninguém. E o que explicar, pastor Vitor, desse Ageu? Só profetizou por 4 meses, depois acabou-se o homem na história. Da onde é que veio esse profeta? E o povo precisava ouvir. E a Bíblia diz, amados, que é no meio dessa festa que esse profeta se levanta, e você viu aqui comigo. No primeiro dia do 6º mês, o 2º ano do reinado de Dario, eis que a palavra de Yahvé foi anunciada por intermédio do profeta Ageu, festivo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, nos seguintes termos. E disse o profeta Ageu: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo murmura. Não chegou ainda o momento certo, o tempo para que se reconstrua a casa de Yahvé. Presta atenção. O profeta Ageu vem primeiro e pega 2 pessoas mais influentes: Zorobabel e Josué, 2 líderes. Então o pau começa a torar pela liderança. Aqueles que têm unção eclesiástica, o pau começa a torar aqui, e depois vai para o povo. Nós precisamos saber que todos nós temos importância na obra de Deus. Deus não chama ninguém para ficar de braços cruzados. Mas olha só, assim diz o Senhor, este povo murmura. Deus estava dizendo, este povo já não era mais o meu povo. Se você vê nas escrituras sagradas, quando Deus vai se referir ao seu povo, a nação de Israel, ele fala: o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aqui Deus está tão irado com o seu povo, que ele fala: este povo não é o povo dele, porque ele está dizendo: o meu povo que eu conheço não vai fazer uma coisa como essa. Não vai dizer assim, ó, ainda não é o momento certo, o tempo para se reconstruir a casa de Yahvé. Sabe por quê? O povo estava preocupado com outras coisas, menos com a casa de Deus. Se o templo do Senhor não fosse importante para a sua vida, então por que Deus ia falar aqui na palavra? Por que Deus está falando comigo, com você hoje? O problema, amados, é que a gente não tem mais consciência do que é essa igreja.
A gente mesmo é que decide o tempo de fazer ou não. Deus chama e depois capacita. Mas quando Deus chama, sabe o que a gente faz? A gente vira as costas para Deus. Porque amados, nós estamos completamente enganados. Tem umas 2 semanas que eu olhei para essa igreja e falei: Deus, cadê o amor do teu povo pelo teu templo? E deixa eu falar uma coisa, amados, a gente não tem que amar parede. A gente tem que amar almas. Mas é aqui que nós vamos expressar o nosso amor por Deus. O povo que está sentado aí não pode ver um pastor bem vestido, Leandro, aqui em cima. Porque a mente já vai a 1000. Começa a falar: porque eu nunca vi pastor de terno caro. Traficante pode andar com carro importado. Pode. Roubando o dinheiro dos outros. Mas pastor que anda na dependência de Deus, não pode. Isso é inadmissível. Sabe por quê? Porque é mais fácil dar glória para Satanás do que dar glória para Deus. E saber que Deus quer, sim, amados, que nós comamos o melhor dessa terra. Mas o traficante pode. O pastor tem que morrer de fome para ser homem de Deus. Falta de amor. Falta de amor. E o povo estava assim, ó, não é tempo ainda. A Bíblia diz assim, ó: sede fiel no pouco, e no muito eu vos colocarei. Se você não for fiel no pouco, nunca que você vai ser fiel no muito. Eu tenho certeza absoluta que cada um de nós aqui temos um dom que vai trazer benefício para a casa de Deus. Não é tempo ainda. Você vai esperar o quê? Trabalhar para o anticristo? Quando é que vai ser o seu tempo? Quando Jesus arrebatar a igreja, você vai trabalhar para o anticristo aqui? Aí você vai sentir falta do templo, onde você não levantou um dedo para dar glórias a Deus. O templo vai se revelar o seu amor por Deus, amados. Mas Deus falou assim: olha só, diga a esse povo que só sabe murmurar, reclamar, nunca está satisfeito, se pede alguma coisa para fazer, acha ruim, sai falando mal. Não é hora ainda. É quando? Quando é que você vai exercitar a sua fé? E a Bíblia vai dizer: por este motivo a palavra do Senhor foi uma vez comunicada por meio do profeta Ageu, dizendo: porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Nós precisamos ter mais amor pela obra de Deus, por aquilo que Deus confiou na sua mão. Aqui nessa igreja nós temos um grave problema. Quando alguém se levanta, deixa a obra pela metade, não conclui aquilo que começou. Mas eu creio que a partir de hoje vamos entender a importância que a igreja tem para a nossa vida. Deixar de ser mesquinhos e cada um fazer a sua parte. Aí o Senhor está dizendo assim: ó, vocês estão murmurando, falando que não é tempo de fazer as coisas para mim, mas é tempo de você se preocupar com as suas coisas pessoais, não é? É tempo de você se preocupar com a sua casa, não é? Nada contra. Deus não quer que você deixe a sua casa, amados, cair nos pedaços para você vir fazer as coisas na igreja, não. Mas existem prioridades. Essa igreja é lugar de apacentar almas, de transformação de vidas. Aqui não é lugar, não é um cofre público, não. Aqui não é lugar, você conhece os pastores dessa igreja. A Bíblia está dizendo que Deus falou assim: então é tempo de você se preocupar com a sua casa, com a sua empresa, e deixar a minha casa em ruína. É tempo disso. E a Bíblia vai dizer, amados, que até as coisas que tinham sido devolvidas para o templo, o povo pegou para colocar nas suas casas. As madeiras que foram liberadas por Ciro não estava sendo usada para o templo, estava sendo usada nas suas casas. E a Bíblia segue dizendo: assim diz o Senhor: considerai, pois, o vosso passado. Semeaste muito, mas colhestes pouco. Comeis, mas não vos farteis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe para depositá-lo numa bolsa furada. Aí muitas vezes a gente não entende, porque nós entramos em decadência, amados. Escute, Deus não precisa do meu dinheiro, nem do seu, mas Deus precisa do nosso amor. Amor pela obra,
amor pela casa onde Ele nos trouxe, para ouvir verdadeiramente a palavra. Quantas pessoas eu escuto dizer: essa igreja é diferente, eu amo essa igreja. Mas você tem colocado esse amor em prática? A Bíblia está dizendo aqui, ó, tem gente, amados, que eu fico louca, Márcio. Uma hora está amando, daqui a pouco está odiando. Uma hora os seus pastores são... Vou falar para você, eu estou bem ressapiada com esse negócio, viu? O povo tudo frio na fé, fazendo as coisas tudo relaxadamente. Não tem tempo para Deus. Prioriza os seus trabalhos, os seus estudos. Jesus está voltando. A sua faculdade não vai comprar lugar no céu. A sua empresa não vai comprar lugar no céu. O que vai comprar lugar no céu é o seu amor a Deus, demonstrado, amados, na prática. Ah, mas não acontece nada na minha vida. Você não sabe esperar o tempo de Deus? Será que você está pronto para receber algo de Deus realmente? A Bíblia está dizendo: tudo que você semeia, você colhe pouco, ainda que você semeia muito. Sabe por quê? Porque você semeia no lugar errado. Você semeia no lugar errado. Você se preocupa mais com as suas coisas particulares do que com aquilo que Deus lhe confiou. Não se preocupa com a sua família, que precisa de salvação, que precisa, amados, os seus filhos crescerem. Olha o que está acontecendo com a geração das nossas crianças. Nunca estamos satisfeitos com nada que Deus faz, porque a gente semeia no lugar errado. E no versículo 8 diz assim, ó: portanto, subi sem demora o monte, trazei boa madeira e edificai a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado. Está entendendo? Deus precisa ser glorificado é aqui dentro, com o tipo de adoração que nós damos. A nossa adoração, amados, não é só vir aqui, glória a Deus, aleluia, não. É você assumir um compromisso com a obra de Deus. Tem pessoas que nem vêm aos cultos 3 dias na semana e não vêm, porque acha que é demais. Acha que é demais. E Deus está dizendo: vocês murmuram. E Deus fala: é este povo, não é meu povo. Não é o meu povo. Se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, como é que você passeia na igreja? Como é que você não assume compromisso com Deus? Se você pegar o dom que Deus te deu e usar para Deus, eu lhe garanto que Deus vai multiplicar na sua vida. Mas às vezes as pessoas deixam de vir para a igreja para ir para ficar trabalhando até altas horas. Tudo é motivo para não vir o culto. O povo estava desse jeito. E a palavra do Senhor vem dizendo: de fato, esperastes muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando levastes para casa, eu o dissipei com um só assopro. Olha que tremendo. E agi desse modo, porque motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos: ora, por que deixastes a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e os seus bens? É forte, não é? Não é bom você vir aqui nessa igreja e receber o avivamento? Não é bom? Recebe fogo, unção, poder, não é bom? Não é? Mas isso não vai te levar para o céu. O que vai levar você para o céu é você assumir um compromisso com Deus. E o Senhor Deus está dizendo: de fato, esperastes muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando você trouxe para minha casa, eu fiz assim, ó. Eu assoprei, porque não quero a sua migalha. Aqui os estudos vai dizer que o povo tinha que sacrificar o melhor cordeiro para Deus. E sabe o que o povo estava fazendo? Tão preocupado com as suas coisas particulares, em alimentar, trazer o pão para as suas famílias, não estava nem aí com as coisas de Deus. E sabe o que faziam? Ao invés de trazer o melhor cordeiro, sem mácula, sem mancha, eles esperavam eles morrerem no pasto de alguma enfermidade, alguma doença. Trazia aquele cordeiro antes que os urubus descessem para comer a carniça. Traziam para Deus. E sabe o que Deus falava? Eu não quero a sua carniça. Eu não sou urubu, eu sou Deus. Eu quero o melhor de você. E a Bíblia está dizendo: eu mesmo assoprei. Não quero as suas migalhas. Eu sou Deus. Eu mereço o melhor que você possa fazer.
fazer. Eu quero dizer para você que o maior dos teus esforços não vai pagar o sacrifício de Deus e enviar o seu único filho para morrer por mim e por você. Quantos livramentos você recebeu? Quantas vezes você vai ter que ouvir isso e ainda assim não se posicionar diante de Deus? Quantas vezes você vai deixar de dar o melhor para o teu Deus? Aí fica com essa cara de chupando manga azeda. Saia daqui hoje com um propósito. Deus, eu quero ser melhor. Eu quero fazer o melhor. Eu quero agradar o Senhor. Aí o Senhor está dizendo: tu vem para minha casa, fuma o dia inteiro, usa droga o dia inteiro. Louvado seja Deus, tá? Porque você está aqui. Mas você deve renunciar aqui hoje essa vida podre para fazer para Deus o melhor. E vem me adorar, prostituiu o dia inteiro, falou palavrão e vem me adorar. Eu mesmo vou assoprar. Eu não quero esse lixo. Vai dar para os urubus, para mim não, porque os urubus gostam de carniça. E você ainda fica com cara feia, irmão. Isso, eu estou só repetindo o que o profeta Ageu falou para o povo de Deus. É Bíblia, só que você não quer Bíblia. Você quer fazer a sua vontade, continue fazendo a sua vontade. Mas Deus vai assoprar, vai assoprar, vai assoprar. E se você esperava muito, pode se preparar que até um pouco Ele vai tirar. Aplauda bem forte a Jesus. Louvado seja Deus. Porque deixastes a minha casa sobre escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. Por esta razão, por causa de vós mesmos, entendam, não é por causa de pastor, não é por causa de pastora. Deus está dizendo no versículo 10: por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. A Bíblia diz que toda criatura no céu, na terra e no inferno se sujeitam ao nome de Jesus. Estava falando para um servo de Deus. Eu falei assim: os demônios, eles reverenciam mais a Deus do que o crente. Sabia disso? Os demônios se prostram diante de Deus, mas o crente não se prostra. Ele se prostra diante das suas convicções, das suas próprias vontades, mas não se prostram diante de Deus. Quando Jesus foi para a cidade de Gadara, a Bíblia vai dizer que aquele homem era possuído por legiões de demônios. Mais de 6.000 demônios possuíam a mente daquele homem, o corpo dele. Ele era, amados, amarrados em correntes e assim mesmo estourava, de tão violento que eram os demônios que estavam naquele homem. Mas quando o meu Jesus foi chegando perto, os demônios já foram sentindo uma presença. Os demônios começaram a sentir uma presença. Escute. E eles já foram se oriçando. E de longe já gritou: ei, Cristo, o Nazareno, o que viestes fazer? Viestes nos destruir antes da hora. E se prostraram diante do meu Jesus. Mas você é bom demais para isso, para abandonar as coisas do mundo e servir a esse Deus. Isso é uma vergonha, meu amado. Isso é uma vergonha, minha amada, para mim e para você. Vergonhoso. A Bíblia está dizendo aqui, ó: eu mesmo, Deus está falando, fui eu, viu? Fui eu que retive, ó. Eu retive o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também todas as pessoas e os rebanhos, e o trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Vai ficar teimando ainda com Deus?
preso a uma quincaria de coisas materiais. Se Deus tem tanto para te dar, servo do Deus Altíssimo, você está retendo aquilo que Deus tem para a sua vida, porque está preso às coisas desse mundo, aos teus bens materiais, e não está se preocupando com a casa de Deus, lugar aonde, escute, Deus traz pessoas para serem transformadas. Está achando que você faz muito ainda? Eu mesmo andei a seca. Você já viu lá no Nordeste, nos sertões desse Nordeste do nosso Brasil? Dá a impressão que Deus é ruim, não é? Mas vai lá ver a quem eles se prostram. Se prostram aos políticos em troca de um pacote de arroz. Se prostram aos deuses estranhos, mas não se prostram ao Deus Todo-Poderoso. É Deus quem manda a seca. O homem não tem poder para isso. O homem não tem poder para cessar a chuva, mas o meu Deus tem. O teu Deus tem para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Chega de ser esse crente malacapo. Chega de ser esse crente sem compromisso. É hora de você colocar a mão na massa. E deixa eu te falar uma coisa, hein? Não é para você fazer a obra de Deus com um monte de pecado em oculto, não. É para você renunciar a esse mundo. Amados, nós somos tão ingratos que a gente vem para a casa de Deus. Deus se apaixona por mim e por você, mas a gente não se apaixona por Ele. A gente não se apaixona pela palavra dEle. A gente não tem prazer em orar por Ele, com Ele. Aí Deus vai e prende. Sabe por quê? Porque nós murmuramos, como diz a palavra. Ah, minha vida, Deus fez tanto por nós, e a gente ainda murmura, reclama. Cuidado com a seca da sua vida. Aqui você não escuta a palavra de bajulação, não. Sabe por quê? Porque eu sei o que Deus quer liberar para você. E não tem outra maneira. Se você não for fiel a Deus, o diabo pode te dar lá fora o dinheiro do tráfico, venda de droga, mas daqui a pouco ele bota você dentro de uma cadeia. E nem dinheiro para pagar advogado você vai ter. E cada vez fica mais humilhado. Mas aqui não. Aqui você vem na casa de Deus, onde Deus tem muito para te dar. Mas Ele diz: seja fiel agora a mim. Você está me ouvindo? E Ele diz: mandei a seca, e vai ficar pior se tu não se consertar. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, está ouvindo, né, sacerdotes? Está ouvindo, né, sacerdotes? Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, com todo o restante do povo, decidiram obedecer à voz de Deus e atender às palavras do profeta Ageu. Meu Deus, a quem o Eterno, o seu Deus, havia mandado, e todo o povo temeu grandemente o Senhor. Amados, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Cuidado com os elogios que você recebe. A crítica faz você crescer, mas o elogio muitas vezes faz você se encher de soberba. E esses elogios aí que fala que você é melhor do que os outros, isso vem da boca do diabo. Rejeita mais esse demônio, porque nós somos todos iguais aqui. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo caga, todo mundo mija, todo mundo come e fede do mesmo jeito. Então vigia com a soberba do teu coração, com esse orgulho que te corrói. É para pôr a mão na massa, desde o mais jovem ao mais velho. É para colocar a mão na massa. É para você obedecer o teu Deus, mudar de vida. E é agora. E a Bíblia está dizendo que todo o povo, a começar pelos líderes, obedeceu, entendeu as palavras do profeta. Não tem palavra mais clara do que essa. O profeta aqui nessa noite sou eu. E eu estou dizendo que Deus está falando nas suas escrituras que todos
resolveram obedecer a voz de Yahvé, o seu Elohim, o seu Deus, e atender as palavras do profeta Ageu, a quem o Eterno, o seu Deus, havia mandado. E todo o povo temeu grandemente o Senhor. Sabe o que está faltando para mim, para você? Temor de Deus. Criar vergonha na cara, assumir a sua posição como homem e como mulher que Deus chamou. Parar de meninice, de coisinha, de criança. Tomar posição na presença de Deus. O povo de Deus se perde por tão pouco, amados. Ganhava um salário mínimo, daqui a pouco ganha um salário mínimo e meio. É Deus que abriu a porta, mas eu vou parar de ir para o culto. Não posso ir para o culto. Não foi Deus que abriu essa porta para você. Ou talvez Ele até abriu para provar a sua fé. Amados, não deixe o diabo reter aquilo que Deus tem para te derramar. Ouça como aquele povo e os líderes, pelo amor de Deus, líderes. Olha o ministério de louvor hoje aqui, que coisa horrível. Horrível. Acabei de fazer uma reunião com o ministério de louvor. Deus não recebe, amados, dessa forma. Não recebe. Nós temos que criar vergonha na cara. Ainda fala assim, ó: ah, mas eu não tive tempo. Estava preocupado com o seu trabalho? Não sabe conciliar as coisas para Deus? Não sabe priorizar a Deus na sua vida? Eu sinto muito. Vai vir a seca. Vai perder até o pouco que tem. Mas uma coisa que eu digo para você: não perca a sua salvação. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Em seguida, Ageu, o mensageiro de Deus, transmitiu essa palavra do Senhor para o povo: eis que eu estou convosco, e quem garante é Deus. Como é que a gente pode rejeitar um Deus assim? Amados, deixa eu falar uma coisa para você. O teu pastor e eu, vocês talvez não tenham noção de onde Deus tirou a gente. E a gente passou uma prova tão terrível para chegar até aqui. Tanta humilhação e perseguição. Eu recebi tantas propostas e rejeitei a cada uma delas. E olha que lá em São Paulo eu tinha uma vida financeira que até hoje eu não tenho. Mas eu tenho um Deus tão lindo e maravilhoso, que me deu paz, me deu um esposo maravilhoso, filhos que são tementes a Deus. Valeu a pena, está valendo a pena. E às vezes a gente fica preso a uma coisa material tão micha, e a gente vê Deus encerrando os céus e nos impedindo de dar coisas maiores. Sabe por quê? Que fé é essa, hein? Me responda, que fé é essa? Aí, olha só, tem aqueles que até decidem viver pela fé, mas não dá o murro numa broa. Não faz as coisas, porque se você renunciou até o teu trabalho para viver para Deus, você não tem hora para trabalhar para Deus. Entende? Você trava uma guerra com o mundo espiritual, mas não faz. Os sacerdotes estão mortos. Faz isso aqui, já está morrendo, amados. Paulo, ele também vivia morrendo de dor. Dormia com febre, os beiços estourados, como está o meu. Mas no outro dia se levantava da cama e estava lá ele de novo, dando a cara a tapa para as coisas de Deus. Que geração de homem frouxo nós estamos vivendo. Geração de homens covardes, que não conseguem renunciar ao que eram para ser aquilo que Deus quer que eles sejam. Geração que não valoriza Deus. Mas olha que tremendo, a Bíblia está dizendo aqui, amados: sendo assim, o Senhor proporcionou forte ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, e a todo o restante do povo. Eles foram cheios de disposição e começaram a trabalhar na reconstrução da casa de Yahvé, dos seus exércitos, seu Elohim Deus. Está entendendo? O povo aqui recebeu palavra de exortação, Deus exortando, o profeta falando, e isso trouxe ânimo para o povo. Sabe qual que é a diferença? Hoje a palavra não traz mais ânimo, traz ira, traz raiva do sacerdote que falou.
A palavra é transmitida e a gente fecha o coração, fica com os dentes rangendo, porque o profeta chamou atenção para que você receba coisas grandes. Mas aqui a palavra do Senhor diz que o povo foi animado pela exortação. Você não ouviu aqui palavra de bajulação. Primeira coisa que Deus falou: esse povo, meu não, esse povo. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Meu Deus. Oh, Jesus. Olha o que está escrito no versículo 7. Assim, pois, declara o Eterno dos exércitos, o nosso Deus: considerai o vosso passado, refleti agora sobre o que tens feito. Algumas pessoas, amados, eram fervorosas na obra de Deus, e Deus está dizendo: reflita agora sobre o seu passado e sobre o que você tem feito hoje. Como é que você chegou na presença de Deus um dia fervoroso? O que foi que te afastou de Deus e que te esfriou desse jeito? Deus está dizendo: reflita agora. Eu quero que você reflita agora. Já percebeu que a primeira leva estava desanimada, desmotivada, trazendo o cordeiro carnicento para Deus, e Deus assoprou: não quero. Reflita agora quem você era e o que você tem feito hoje. Seu coração se fechou, você está amargo, amarga, não obedece mais ao profeta Ageu, vomita as palavras de Deus. Lembra do teu cativeiro? Da onde foi que Deus te tirou? Olha para mim. Quem você era? Eu sei de onde o meu Deus me tirou, da onde ninguém podia me tirar. Da onde foi que Deus te tirou e você continua assim, fumando, depois de ouvir tanto profeta falar, usando drogas, depois de saber o que Deus anunciou, o que vai fazer na sua vida? Quem era você antes e o que você tem feito agora? E não adianta dizer que foi o homem que te matou. Não adianta. Deus é grande demais para fazer muito mais do que você espera quando você é fiel. Agora a gente fica cheio de questões. Ah, Deus, por que disso? Por que aquilo? Ah, porque o Senhor não fez isso para mim? E quem disse que Deus é teu empregado? Quem foi que disse que Deus tem que fazer aquilo que você quer? É nós que temos que obedecer, amados. Ele é Deus. Ele é Deus. Você sabia que nós somos escravos de Deus? Aí tem gente que pensa que vir para a casa do Senhor: ah, eu vou ser escravo? Nada. Eu vou curtir. Vai curtir. Quando Jesus voltar e levar os santos, eu quero ver o que você vai curtir no reinado do anticristo. O diabo tem que te oferecer alguma coisa que lhe cause prazer na sua carne. Prostituição, drogas, vícios, para poder te prender nesse mundo. Enquanto que Deus diz assim: eu vou até tirar coisas de você, para você aprender a me adorar pelo que eu sou, e não por interesse, e não pelo que eu possa te dar. Sabe o que Deus quer? Levantar profetas aqui nessa geração de apóstatas. Deus quer levantar homens e mulheres que possam ser boca de Deus nessa geração que já está totalmente corrompida. Deus, vamos priorizar as coisas de Deus. E olha que tremendo, meu Jesus, que coisa linda, amados. Capítulo de número 2. No 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor foi comunicada por intermédio do profeta Ageu, dizendo: preste atenção, formulai a seguinte indagação ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e ao restante do povo:
dentre todos vós, os sobreviventes. Tem sobrevivente aqui? Dentre vós todos, os sobreviventes, quem se lembra de ter visto esse templo em sua primeira glória, comparado ao primeiro, não é nada comparado ao que os vossos olhos contemplará agora. Você não dá nada por essa igreja, né? Você não dá nada nem para você mesmo. Um espírito de derrota que você nem acredita que você é capaz de nada. E não é mesmo, mas Deus, Ele capacita o incapaz. Presta atenção. Quem de vocês viu? Quem é que de vocês aqui viu e não deu nada por essa igreja? Não deu nada pelo lugar que você congrega. E é através de você, dos seus esforços, do seu amor por Deus, de você colocar a mão no arado, que a Bíblia está dizendo, amados, não vai ser nada. O que vocês vão contemplar, o que vai acontecer com essa igreja. Todavia, diz Yahvé, coragem, Zorobabel. Coragem, ó sacerdote Josué. Esforçai-vos todo o povo. Esforçai-vos todo o povo. Está exortando o Senhor. E trabalhai com dedicação, porquanto eis que eu estou convosco. Assegura Yahvé, o Senhor dos exércitos. Tu quer profecia maior do que esta? O Deus Todo-Poderoso Kanagassubinai Konamahamashia está dizendo: eu sou convosco. Eu sou convosco. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te chamou. Não foi para você ser um derrotado, mas é você que está abrindo mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Oh Deus, esta pois é a aliança que estabeleci convosco. Quando deixastes o Egito, o meu Espírito está presente entre todos vós. Não temais, pois assim promete Yahvé dos exércitos: muito em breve farei tremer os céus e a terra, o mar e a toda a terra seca. Farei com que todas as nações estremeçam, e eis que elas trarão para cá os seus tesouros, e encherei esta casa com cabote, com a minha glória, assegura o Senhor dos exércitos. É preciso Deus fazer para te convencer, meu irmão, para mudar essa tua ideia? Se Deus está dizendo aqui tão claramente, deixa de ser orgulhoso, entra na dependência de Deus. O Senhor está garantindo, amados, não é o teu patrão, não é o banco onde você tem conta. Quem está lhe garantido é o Senhor que é contigo. E Ele está dizendo: olha só, eu farei tremer, estremecer as nações, e elas trarão para cá os seus tesouros, e encherei esta casa com a minha glória. Garante o Senhor dos exércitos: porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertencem. Portanto, o esplendor desse novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos exércitos. E neste lugar firmarei a minha paz, garante o Senhor.